Olá, eu sou Daíse Sucó e esse é o RB News com os principais destaques do Brasil e do mundo. E olha só, somos mais pessoas no Brasil. O IBGE divulgou nesta quarta-feira o resultado do Censo 2022. O Brasil tem oficialmente 203 milhões de habitantes. Desde 2010, a população cresceu 6,45%, embora seja quase 5 milhões a menos do que o esperado pelo Instituto. Nesta quarta-feira, os primeiros resultados da pesquisa foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número ficou abaixo das projeções anteriores do órgão. Em 2021, o levantamento apontava que o país teria ao menos 213 milhões de habitantes. Em dezembro de 2022, já com dados prévios do levantamento, o IBGE revisou a estimativa para mais de 207 milhões de pessoas, número acima do cálculo final. Os dados revelam a população do país em 1º de agosto de 2022. A população brasileira registrou um aumento de 6,45% em relação à edição anterior da pesquisa, em 2010, que havia contabilizado mais de 190 milhões de pessoas. Houve um crescimento de mais de 12 milhões de habitantes no país. As regiões Sul e Sudeste puxaram o crescimento da população. O Sudeste ganhou mais de 4 milhões de pessoas e o Sul 2 milhões. A pesquisa também aponta que a cidade mais populosa do país, São Paulo, tem mais de 11 milhões e 451 mil habitantes. Na sequência, vem Rio de Janeiro e Brasília. Em média, 5% das cidades brasileiras concentram cerca de 56% da população do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou nesta quarta-feira o Plano Safra, projeto que visa juros mais baixos para produtores alimentares de agricultura familiar. O presidente Lula e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, lançaram nesta quarta-feira em Brasília o Plano Safra da Agricultura Familiar. Serão destinados 71,6 bilhões de reais ao crédito rural, o PRONAF, para a safra 2023-2024. O volume é 34% superior ao anunciado na safra passada e o maior da série histórica. Ao todo, quando somadas outras ações anunciadas para a agricultura familiar, o volume investido chega a 77,7 bilhões de reais. Entre as medidas está a redução da taxa de juros de 5% para 4% ao ano, para contribuir com a segurança alimentar do país, ao estimular a produção de alimentos essenciais para as famílias brasileiras. O primeiro destaque no Plano Safra é o incentivo para a produção de alimentos. Queremos garantir as condições para que a agricultura familiar possa colocar alimentos saudáveis na mesa de todas as brasileiras e brasileiros. Estamos reduzindo os juros para a produção de alimentos, passando de 5% para 4% os juros para quem produzir alimentos. Além disso, as cotas do Proagro Mais serão reduzidas de 50% para a produção de alimentos como arroz, feijão, mandioca, legumes, verduras e frutas no Brasil. Associado a isso, agora o presidente Lula vai lançar o programa que é a menina dos olhos dele, que é um programa chamado Mais Alimentos, de produção de máquinas no Brasil, adaptadas à agricultura familiar. Outra novidade são as mudanças no microcrédito produtivo, destinado aos agricultores familiares de baixa renda. O chamado PRONAF-B terá o enquadramento da renda familiar anual ampliado de 23 mil para 40 mil e o limite de crédito de 6 mil para 10 mil. O desconto de adimplência para a região norte saltará de 25% para 4%. E uma coisa que é importante,
vocês vão plantar e nós vamos garantir preço mínimo para que ninguém tenha prejuízo na sua safra. E olha que triste para o mercado. A fabricante automotiva alemã Volkswagen anunciou que suspenderá de forma temporária a produção de carros em suas unidades no Brasil. Segundo a empresa, a estagnação do mercado é o principal motivo. A Volkswagen anunciou a suspensão temporária da produção de carros em suas fábricas no Brasil. De acordo com a empresa, o motivo é a estagnação do mercado. O anúncio ocorre enquanto as medidas de incentivo ao carro popular adotadas pelo governo no início desse mês ainda não se refletem no número de licenciamentos de automóveis. A fabricante alemã informou que a fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, onde é produzido o T-Cross, está com um turno em layoff, que é um modelo de suspensão temporária de trabalho. A medida acontece desde o dia 5 de junho e tem previsão para durar entre 2 e 5 meses. Já na unidade de Taubaté, em São Paulo, onde são fabricados os modelos Polo Track e o novo Polo, os 2 turnos de produção estarão interrompidos até a próxima segunda, também em regime de banco de horas. Em São Bernardo do Campo, também no estado paulista, a Volks protocolou férias coletivas em 10 dias para os 2 turnos a partir de 10 de julho. De acordo com a empresa, todas as ferramentas de flexibilização estão previstas em um acordo coletivo firmado entre o sindicato e colaboradores da Volkswagen. Segundo o último levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, 84% dos recursos para financiamento do programa do governo para baratear carros de até R$ 120 mil já foram consumidos. E no próximo bloco você confere os destaques internacionais, a luta contra a homofobia e tem curiosidade gastronômica também que eu sei que você adora. A gente volta já, fique por aqui.